Bom, há uns dias atrás eu acabei jogando de maneira completamente despretensiosa Grace. O jogo disse que era incrível, tanto pela sua jogabilidade quanto pelos seus gráficos, ainda mais tratando do jogo do Roblox. Mas esse jogo simplesmente acabou. E o motivo? O próprio criador, um cara que se dizia religioso, foi pego falando a N-word. Mas antes de você entender como a gente chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco. Caso você não saiba, a Grace é praticamente um Doors, mas com muito mais elementos de speedrunning. E como eu disse, esse jogo aborda temas religiosos de uma maneira assim, supimpa. Tanto que eu vi vários comentários no meu último vídeo jogando esse jogo sobre histórias, de maneiras que eles se conectaram com o game. Talvez até se redescobriram no mundo graças ao game, cara. Assim, é um jogo muito bonito. Mas dentre os comentários que eu recebi no último vídeo, um dos que mais se destacaram foram sobre uma treta. Treta essa que eu não tinha a mínima ideia do porquê tinha acontecido. Como eu disse, o jogo é incrível. E como vocês estavam pedindo muito, aqui estou eu para contar toda essa história para vocês. A história sobre o fim de Grace. Pra quem não sabe, bom, nas últimas semanas, na comunidade de Grace, houve alguns vazamentos envolvendo Simon, o próprio criador de Grace, e Fine, a sua namorada. Fine, meu amigão aqui falou que é F-I-N-E que se pronuncia, então vou falar Fine, que é a namorada do Simon. Tudo começou com uma conversa privada entre Fine e Simon foi vazada. E não era qualquer conversa, era uma conversa com coisas bizarras. Desde um @everyone no servidor com, né? Ou até a própria Fine dizendo que todos ali são estúpidos. Eu não vou ficar falando isso, cara. Se você acha que para por aqui, ela só foi racista, e não só foi, né? Mas ela foi apenas racista, não, cara. Ela também foi homofóbica, foi o pacote completo. E essa homofobia veio de um print que mostra nitidamente ela falando a F-word. E óbvio que depois que isso vazou, tacaram muito hate na Fine. E ocasionalmente também tacaram muito hate no Simon, querendo uma resposta sobre tudo isso, cobrando algum tipo de posicionamento. E ao invés de fazer esse pronunciamento de uma maneira normal, ele decidiu simplesmente defender ela. Cara, assim, eu acho que defender ela não era a melhor opção. Essa print dele defendendo ela foi retirada por uma conversa já iniciada, onde a Fine está sendo colocada na parede sobre os seus atos. Abre aspas. Ela não tem ideia de como te magoou. Tudo que ela se lembra é de ter recusado sua ajuda uma vez. Ela nunca viu nenhum parágrafo de razões. E se você se refere à mensagem que editou, ela não sabia dela. Isso não fornece nenhuma razão para fazer nada disso além da sua mágoa exagerada? Não estava machucando ninguém naquele espaço privado. Ela só queria ter amigos com esse humor porque queria ter amigos de verdade pela primeira vez. Ou seja, resumidamente, o Simon tá basicamente defendendo a garota e invalidando a reação que o cara teve. E ele diz duas coisas principais. Primeiro, que ele não tem consciência do dano que foi causado com essas frases. E isso faz, né, ele recusar essa atitude que ele tomou provavelmente de vazar os prints exagerada. E ainda tenta justificar o comportamento dela, falando que isso aconteceu em um lugar privado, que esses vazamentos têm nada a ver com como ela se refere na internet, mostrando que esse humor pesado é tratado como algo normal entre os adolescentes. O que não deixa de ser uma verdade, mas como eu disse, a maneira que eles lidaram com isso não foi das melhores. Só que depois de tudo isso, como se já não fosse o suficiente, veio a gota d'água para todos os fãs de Grace. Vazou mais uma conversa, e dessa vez do Simon. Nesse print, o Mott, um nome muito importante para essa história, compartilhou alguns prints do X, né, o Twitter, nessa mensagem. Pela primeira vez me senti acolhido em uma comunidade de uma mídia cujas principais mensagens eram relacionadas à religião. Realmente pensei que seria diferente dessa vez, tanto para espalhar o amor. Simon, você é um hipócrita e deveria ter vergonha. A reação do Simon, infelizmente, foi essa daqui. Isso ainda vai matar um dia. Pois é, cara. Poxa, gente, é só não falar. Qual o problema de não falar? E por incrível que pareça, o Simon ainda tentou se defender. Desculpa, cara, eu nunca fui adequado para este trabalho. Eu disse isso com raiva na época. Minhas emoções têm me dominado muito facilmente. Vou precisar de muito tempo longe. E logo em seguida ele respondido dizendo que provavelmente essa seria a melhor decisão, levando em conta todos os acontecimentos, né, recentes. Até que recebemos a notícia mais difícil de digerir. Grace foi cancelada. E é óbvio que a comunidade inteira ficou devastada. Mas Simon, numa tentativa de tentar talvez reviver o jogo, né, deixar ele vivo, deixou o código do game aberto, visando dar oportunidade para caso alguém quisesse continuar o seu jogo, continuasse. Eu quero que Grace continue não nas minhas mãos, e não nas mãos de um grupo específico e somente desse grupo, mas na mão de todos. Sim, você pode fazer algo baseado em Grace. Absolutamente você pode. Eu acho importante notar que meus projetos futuros ainda girarão em torno do cristianismo e do aprimoramento pessoal, apenas com uma perspectiva diferente ou uma possível forma de compreensão, se é que você me entende. Ou talvez esse realmente seja o fim de Grace. Ou talvez não seja. Isso porque essa mensagem, né, deixando o código do jogo em aberto, foi direcionada diretamente para Mott, um dos desenvolvedores que sim, quis dar continuidade ao jogo, diferente de muitos outros que simplesmente saíram do projeto.
Sim, esse é aquele mesmo cara que compartilhou aqueles prints do Twitter. E eu falei que ele seria importante. Mas assim como tudo nessa história, o Mote foi simplesmente rejeitado pela comunidade. Isso porque ele estava mantendo em segredo todas as conversas entre a Fine e o Simon. E em algum momento, percebendo que a situação estava ficando tensa após o vazamento de mais prints, o Mote tentou contornar pedindo desculpas, e dizendo que na época não sabia exatamente o que estava acontecendo. Entendo que muitas pessoas estejam decepcionadas comigo, e por isso eu posso pedir desculpas. Gostaria de começar dizendo que a posição inicial da equipe, incluindo a minha, era de silêncio e esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, como demonstra o meu relato. Ou seja, eles não tinham tanta noção assim do que realmente estava vendo. Só que isso obviamente não resolveu praticamente nada, porque ao mesmo tempo, o Simon estava literalmente dando ghost nele, o que só deixou a situação ainda mais complicada. Sim, o Morty deu ghost no Simon. E caso você não saiba o que é um ghost, assim como eu tenho inclusive que agradecer ao Tokito por ter me explicado. É praticamente quando você manda uma mensagem pra alguém e essa pessoa só ignora a sua mensagem pra sempre. Como se ela deixasse como um fantasma mesmo, mensagem fantasma. E bom, a situação atual do game é essa aqui. Um menino chamado Dude Amil está ajudando o Mote a pegar o Grace, enquanto negocia com o Simon como tudo isso vai acontecer. E até que parece que tá indo bem, já que esses dias o Mote soltou a mensagem Things are getting bright, ou as coisas estão começando a brilhar. E um outro dev chamado Phil C, que é um dos compositores de Grace, inclusive, compositores, a música desse jogo é muito bonita, disse a mesma coisa. Infelizmente eu não consegui achar os prints, né, por causa que por algum motivo eles apagaram essas mensagens, mas isso não é importante. Importante é que, claro, as coisas ainda estão acontecendo, mesmo já tendo passado quase um mês de toda essa brincadeira, o jogo ainda tá andando pra voltar a funcionar. A questão da guarda de Grace ainda está sendo negociada. Mas eu tenho fé de que o Mote pega o jogo e quem sabe nos faça até esquecer dessas tretas, conseguindo manter Grace viva. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer aqui aos membros do nosso Discord e aqui do canal, iNotScriptor, Mosquito, Sir Cringe, principalmente o Tokito, cara, que me ajudou muito a roteirizar esse vídeo aqui e a achar os prints dessa história. Isso porque, bom, eu, como disse, entrei na comunidade de Grace há muito pouco tempo, né, foi graças àquele vídeo que eu gravei jogando. E, bom, essa história me chamou muita atenção, vocês pediram pra trazer, então, Tokito, muito obrigado, cara, tu realmente me salvou pra fazer esse vídeo aqui. E é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo daqui. Como eu falei, eu tô viajando, eu tive que parar pra gravar, mas eu espero que o cenário tenha ficado legal, porque ele tá meio improvisado. Mas muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você ainda não viu nossa gameplay de Grace, que tá quase com 4.000 views, dá uma olhadinha aqui nos cards, né, um dos lados aqui, ou aqui no link na descrição. Ficou muito maneiro essa gameplay aqui. E claro, se você curtiu essa história, quer que conte alguma outra história de algum jogo seu que você curte, ou quem sabe até de algum filme que você curta, manda aqui embaixo, quem sabe eu não faço. Tamo junto, e até a próxima.